Oi, eu sou a Fernanda Polido. Eu sou a Josiane Aline. Nós estamos aqui para apresentar o nosso trabalho sobre cultura material e imaterial. Nós entrevistamos a senhora Ruth Steidl e contamos com a presença do biólogo Daniel Steidl. Nossa entrevista foi na fazenda de Imini, onde Dona Ruth nos contou como foi a chegada dos seus pais em Rolândia, interior do Paraná. Faz exatamente esse mês agora de maio, 80 anos. Num trenzinho, o trem tá aqui. Né? Era uma Maria Fumaça. E os meus pais, recém-casados, vieram para cá. Eles saíram da Europa por razões de pré-guerra, da Segunda Guerra Mundial. Eles eram de etnias diferentes, que não podiam casar pelas leis na época, né? Chegaram aqui, minha mãe, ela tinha estudado medicina, tinha feito doutorado, ela era uma damazinha que não sabia cozinhar, não sabia fazer nada. Ela só era médica, né? E meu pai era comerciante de tecidos. Chegaram aqui no meio do mato e minha mãe teve que aprender a cozinhar. Ela não sabia. E o meu avô usava machado. Aqui, com as mãozinhas delicadas de comerciante de tecidos, teve que aprender a usar machado. Mas foi, na vida deles, depois que eu fiquei grandinha, eles contavam que antigamente, o momento mais feliz da vida deles. De enfrentar uma mata, derrubar a mata, pôr fogo na mata, ter toda essa mata no chão e ter que plantar, devagarzinho, construir a própria casa. Naquela casa que o Daniel falou, essa casa, quando estava nessa fase de construção, caiu. Porque eles não sabiam construir e não colocaram esse pé direito no ângulo de 90 graus. A mão francesa. A mão francesa. Então, Aí o que acontece? Qualquer coisa, e foi o que aconteceu. Aí os vizinhos caçoaram dele, ensinaram a fazer direito, e depois a casa ficou ali em pé. E essa casa era de tábuas, não tinha juntas. Mata junto é essa peça aqui. Né? E lá nasceu a minha irmã, que é um pouquinho mais velha que eu. E aqui a gente imagina esse pai falando para essa criança: olha, filhinha, estamos derrubando a mata para construir o teu futuro. E ali tem um desenho de um pai falando para o filho: olha, filhinho, nós estamos plantando árvores para construir o seu futuro. Cada momento, as coisas podem ser completamente diferentes, mas no mesmo sentido. A gente quer construir o futuro. E essa verdade, ela não é sempre a mesma. Aqui era derrubar, ali é plantar. Agora você escolhe qual é de vocês. E são cada época tem os seus momentos. Porque nós temos muito aquilo, a gente condena algo que aconteceu. Mas se você entender o contexto, a história, por que foi assim, que eles não eram índios. Eles não aprenderam dos índios como usar uma floresta para sobreviver. Então eles chegaram como estrangeiros, dominaram essa terra, trouxeram doenças que mataram os índios. Havia também a matança dos índios, até na nossa região, e aí simplesmente uma nova civilização. Isso há 80 anos atrás, pouquíssimo tempo. Agora, exatamente isso mesmo. A vizinha que ligou, os sogros dela estavam no mesmo trem que os meus pais. E ela ligou, queria saber qual era o dia exato. Eu falei: olha, eu não tenho documento para saber, mas eu sei que foi em maio. Né? Então... E interessante, Rolândia era a última fronteira. Daí em diante, não havia a linha do trem ainda. Para Maringá e outra região não existia. No estado de São Paulo, né? Então saía no porto, né? Eles chegaram em Santos. Em Santos, isso. Tanto assim, que quando eles chegaram em Santos, eles tinham um documento que tinha um documento de posse de uma terra lá num lugar chamado Paraná, o estado do Paraná. O que é isso? Rolândia, o que é isso? Aí o pessoal lá no porto falaram: larga a mão de serviço, a gente fica na cidade, vocês não param no meio do mato. Eles falaram: nós só temos esse papel, nós vamos procurar esse lugar. E acharam. E interessante que eles foram guiados além do papel por um livro. É um livro de poesia que falava da Bimini. Bimini é o local aqui, da fonte da eterna juventude. Então a ideia é que se você fosse lá, seria um lugar maravilhoso. E aí eles falaram: olha, se tiver uma água lá, naquela terrinha vai ser a nossa Bimini, local da eterna juventude. E havia também aquela ideia da responsabilidade. A responsabilidade era do mais velho. Aqui, por exemplo, um irmão cuidando do outro, sabe?
carregar, fazer algum... E não era exploração. Com certeza também houve isso. Mas assim, ficou uma imagem da exploração. Muitos aqui, talvez até não é bom a gente falar isso, mas eles falarem. Pessoas que viveram essa época, se você for lá entrevistar, eles vão falar de uma maneira bem diferente, muito bonita. Né? Como eles cresceram ali, na lida. Né? Na questão do observar, do respeitar, de ser parte do grupo. Né? E não aquela coisa, já pedindo dinheiro, cadê a mesada, cadê isso? Não, era um orgulho de poder cuidar do irmão, carregar a morinha de água, limpar em volta dos troncos de café, que era o serviço das crianças, por ser um pouco mais baixo. Né? E assim, era algo, uma escola diferente. Porque hoje você só vê a escola onde a coitada da criança tem que ficar longe da família. E com isso você cria uma ruptura. A criança ali aprende um monte de coisas que às vezes não tem nada a ver com os valores da família. Aqui tinha um senhor mais velho do que eu, muito moreno, carregado, barba, olhou para isso e começou a chorar. Fiquei até meio assim, falei assim, mas o senhor sofreu tanto na época disso daí? Ele olhou para mim com uma cara de desprezou, minha burra. Eu não estou chorando coisa nenhuma por causa de mim, não. Eu estou chorando, aí ele falou um monte de palavrões, por causa do meu neto. Meu neto, não deixaram ele trabalhar até os 18 anos. E agora, mais uma dúzia de palavrões, ele não presta para nada. Ele chorou por causa do neto, que não prestava para nada, porque não teve isso. E isso dói. Se você vê, isso dói. Você vê que o sistema está errado. Respeito que tinha, né? Não se tem hoje. Igual eu já estava falando, que o pai que pegava o cheque e distribuía. Hoje em dia, isso não existe, né? Tem filhos que, de maneira alguma, o filho que quase recebe o dinheiro do pai. O filho extorque o dinheiro do pai. O filho exige. E tinha o pai como aquela figura principal da família, né? Que cuidava. É muito bonito isso. Mas exatamente é nesse ponto que quebrou. Quando quebrou isso, quebrou a ideia família. Então, antigamente, todo lugar que tinha cidade... 19 escolas rurais tinha. Foram abolidas por economia e escala. Tá, pincha as crianças no ônibus e leva para a cidade. Daqui um ano você olha para essas crianças. Elas desprezam pai e mãe porque o pai não tem o boné da moda, porque a mãe não tem o brinco da moda, e por aí vai. Essas crianças aprendem a desprezar pai e mãe. E nessa época, eles sentavam para ouvir as histórias que os pais contavam, né? Isso era muito bom, o diálogo do pai com o filho. Tinha bastante. E hoje em dia já não existe. Porque eram coisas da vida, né? Não eram coisas assim desconectadas. Eram coisas práticas. Era coisa que hoje em dia a criança sente e assiste na televisão. Antes eles só sabiam que os pais contavam, né? Sim. A criança era muito presente para o pai era tudo. Toda a informação que essa criança tinha era do pai, né? Não tinha Os que trabalhavam o dia todo, no final do dia eles tinham essa conversa. Hoje em dia os pais, acho que a maioria conversa pelo WhatsApp, tem essa... Não tem mais.